Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. Fanfic Naruto, o verdadeiro Mizukage. Capítulo 51. Yagura soltou um longo bocejo. Já era o 8º desde que partiram. Estavam na estrada havia apenas 1 hora. Ringo, Meiuri e Mukumo trocaram olhares confusos. Eles notaram mais cedo naquela manhã. Era impossível não notar as olheiras profundas sob os olhos de Yagura. Mukumo perguntou preocupado. Não dormiu bem ontem à noite? Sim. Yagura esfregou os olhos, tentando afastar o cansaço persistente. Forçou um sorriso. Tive um pesadelo. Acordei suando frio e não consegui dormir depois disso. Ringo, Meiuri estalou a língua divertida. Um pesadelo que realmente te assustou? Essa é a primeira vez. O Yagura que ela conhecia não temia nada. Um pequeno demônio, sempre avançando sem hesitar. Bem, o olhar de Yagura se voltou para Jinin à frente deles. Sua expressão escureceu ligeiramente. Sonhei que alguém cortava minha cabeça com um machado. Ringo, Meiuri e Mukumo. Eles perceberam imediatamente a acusação implícita, mas não ousaram mencioná-la na frente de Jinin Akebino. Em vez disso, guardaram suas especulações para si mesmos. O que exatamente aconteceu na noite passada enquanto eles dormiam? Jinin Akebino causou problemas a Yagura? Chega! Pare de fingir. Jinin Akebino, sempre direto, virou-se e repreendeu os 2 pirralhos travessos. Ao receberem a bronca, eles sorriram obedientemente e não disseram nada. Eles não sabiam de nada, absolutamente nada. Com a missão concluída e ainda 1 mês antes dos exames Chunin em Konoha, não havia pressa. O ritmo deles era bem mais tranquilo agora, um forte contraste com a partida inicial. Caminhavam quando tinham vontade, descansavam quando queriam e ao cair da noite, encontravam uma cidade próxima e se hospedavam em uma pousada. Em vez de parecerem shinobi em uma missão importante para trazer glória à sua vila, eles pareciam mais um grupo em férias com todas as despesas pagas. É claro que Yagura, Ringo, Meiuri e Mukumo suspeitavam profundamente que Jinin só queria encontrar mais lugares para comprar álcool, não que eles se importassem. Esse ritmo tranquilo significava que Yagura tinha tempo para ensinar técnicas de liberação de relâmpagos a Ringo, Meiuri. Você precisa concentrar seu chakra em cada músculo e vaso sanguíneo das pernas e, em seguida, convertê-lo em chakra de liberação de relâmpago. Não use muito no começo, só um pouquinho. Aí bang! Sua velocidade aumentará instantaneamente. O que diabos isso significa? Ringo, Meiuri gemeu de frustração. Como assim, bang? Minhas pernas deveriam explodir? Algo assim. Mas tente não explodir de verdade. Obrigado pelo aviso. Shinobi famosos e gênios no mundo Shinobi sempre terminam com títulos. Notícias sobre o talento de Ringo, Meiuri em liberação de relâmpago já haviam começado a se espalhar em seus círculos. Depois de observar seus fundamentos, Yagura estava convencida de que o título era bem merecido. Sua habilidade de manipular a transformação da natureza da liberação de relâmpagos era excepcionalmente forte. Simplificando-se, a maestria de Yagura na liberação de água estava em nível E e sua liberação de relâmpago estava em A. Então a maestria de Ringo, Meiuri na liberação de relâmpago era mais. Como ela tinha talento e motivação, o resto foi fácil. Uma professora disposta e uma aluna ansiosa, seu progresso foi surpreendentemente rápido. Naturalmente, isso se deveu às minhas excelentes habilidades de ensino. Yagura até explicou a ela os princípios por trás do Chidori e do Haikiri, mas após cuidadosa consideração, Ringo, Meiuri decidiu que eles não eram adequados para ela. Afinal, ela lutava com espadas gêmeas. Não tinha mão livre para usar o Chidori. Bem, justo. Mas ela disse que poderia experimentar o Chidori Nagashi quando tivesse tempo. Não demorou muito para que Kirigakuri recebesse uma resposta sobre a missão de classificação S. Continha uma carta escrita pessoalmente pelo 3º Mizukage. A carta começava com uma onda de elogios à força deles, afinal, eles haviam completado com sucesso uma missão de classificação S em seguida. Falava sobre como ele esperava grandes feitos deles nos exames Chunin blá blá blá. No entanto, não houve uma única menção de Yagura deixando Pakura escapar. Não, uma única palavra. Era como se o 3º Mizukage não tivesse a mínima ideia de que aquilo tinha acontecido. Mukumo e Ringo, Meiuri ficaram perplexos. Eles se preocuparam com isso por dias, só para acabar assim? Enquanto isso, Yagura deu um sorriso contido e não explicou. Pakura já havia fugido, enquanto ele ainda estava vivo e era o candidato designado ao 4º Mizukage. Claro, o 3º Mizukage sabia o que era mais importante. Até Jinin descobriu depois, como a velha raposa astuta que era o 3º Mizukage não poderia entender. Na verdade, Yagura chegou a outra conclusão nos últimos dias. O 3º Mizukage estava lhe dando um grau extraordinário de liberdade. Os Zambu que os estavam seguindo nunca perseguiram Pakura, respeitando a decisão do seu futuro 4º Mizukage. Essa nova compreensão fez Yagura ver o velho sob uma luz diferente. Deixando todo o resto de lado, pelo menos desta vez, o 3º Mizukage o tratou bem. Depois de permanecer na Terra da Água por vários dias, o grupo finalmente deixou suas costas e embarcou em um navio com destino à Terra do Fogo. Claro, os shinobi podiam correr sobre a água, mas não havia necessidade de ir tão longe. Entre as 5 grandes nações, a Terra da Água era a única que era uma nação insular. Tinha a menor massa terrestre, mas o maior território marítimo. Entre a Terra da Água e a Terra do Fogo havia um mar aberto, não apenas um rio. Então, obedientemente, eles pegaram um navio.
Felizmente não se tratava de um pequeno barco a remo de madeira nem de um veleiro movido a vento. Em vez disso, o único porto aberto da Terra das Águas oferecia embarcações motorizadas. A bizarra árvore tecnológica do mundo Shinobi nunca deixou de surpreender. O navio não viajou diretamente para a Terra do Fogo. Nenhum dos países tinha portos abertos conectando-os diretamente. Entre as duas nações havia inúmeras pequenas nações insulares. Pequenas populações, pequenos territórios, os proprietários de terras simplesmente reivindicavam ilhas e se declaravam reis. A maioria desses chamados países eram pobres demais para valer a pena serem conquistados. Tanto a Terra da Água quanto a Terra do Fogo os ignoraram, permitindo que existissem. Perto da Terra do Fogo, estava a única nação com um porto oficialmente reconhecido, aberto a ambos os lados. Após uma viagem noturna, o navio chegou ao porto na manhã seguinte. O tempo estava excepcionalmente claro. A luz do sol brilhava de uma forma quase ofuscante. Yagura foi o primeiro a sair do navio. Ele apertou os olhos contra a luz ofuscante do sol, erguendo a mão para proteger os olhos. Aquilo era algo que ele nunca havia experimentado na Terra da Água. Os funcionários do porto orientaram os passageiros para fora do porto. O porto não era particularmente grande. Alguns passos os levaram além do portão principal. Além dela, vendedores ambulantes se alinhavam nas estradas, e estaleiros e docas de reparo estavam espalhados pela área. Yagura olhou ao redor, observando o entorno. Então, qual é o nosso próximo passo? Jinin respondeu como se fosse a coisa mais óbvia do mundo. O que mais? O sorriso em seu rosto não era nada gentil, e os três Genin sentiram uma iminente sensação de destruição. Não precisa de explicações. Eles já sabiam. Assim como o time Kakashi uma vez correu do país do fogo para o país do vento, um shinobi é alguém que suporta tudo. Então pare de ficar parado. Comece a correr. Tsunagakure. Após dias de viagem árdua, Pakura, gravemente ferida, finalmente chegou em casa. Para evitar pânico entre os moradores, ela foi secretamente escoltada por shinobi de Tsunagakure ao receber ordens de seus superiores. Ela foi imediatamente levada para o centro médico de primeira linha da vila, o melhor hospital de Tsunagakure, onde ela recebeu tratamento prioritário e de última geração. O terceiro Kazekage foi informado no momento em que retornou. Depois que o tratamento terminou, ele reservou um tempo para visitá-la pessoalmente. Capítulo 52. Pakura estava completamente despreparada para a chegada do terceiro Kazekage. Ao ver a grande figura passar pela porta, ela imediatamente se levantou em choque. Senhor terceiro Kazekage. Pakura. O terceiro Kazekage acenou com a mão, fazendo sinal para que ela se sentasse e falasse baixo. Ele puxou uma cadeira próxima e sentou-se, examinando rapidamente os ferimentos dela. O ninja médico havia tratado seus ferimentos, e seu ombro estava envolto em bandagens. O pior já havia passado. Aquele foi um ferimento sério. Mesmo tendo sido tratado, o Kazekage ainda conseguia perceber o quão grave era pela forma como havia sido tratado. Como heroína de Tsunagakure, Pakura não podia se dar ao luxo de demonstrar fraqueza, especialmente diante do líder mais forte e grandioso da vila. Ela sutilmente moveu o ombro direito ferido para trás, mas não conseguiu negar a verdade. Limitou-se a assentir com um leve murmúrio. Pakura, me diga, como você se machucou? O terceiro Kazekage ignorou seus pequenos movimentos e foi direto ao ponto. Quem era seu oponente? Os 7 espadachins ninja da névoa? Dado o notório sigilo de Kirigakure, o Kazekage só conseguia pensar neles como suspeitos em potencial. Não foram os 7 espadachins ninja. Pakura balançou a cabeça e começou a relatar as informações que havia coletado durante a batalha. Meu oponente era Yagura. Ele era incrivelmente forte. Desde sua velocidade extremamente rápida, aprimorada pela liberação de relâmpago, até sua liberação de água, que era forte o suficiente para conter sua liberação de queimadura, e finalmente, o devastador ataque de liberação de água que feriu seu ombro e decidiu a luta. Pakura expôs tudo. Ela não fez nenhuma tentativa de esconder detalhes. Embora Yagura tivesse poupado sua vida, ela permaneceu leal à sua aldeia. Uma promessa era uma coisa, mas ela ainda era uma kunoichi de Tsunagakure. O terceiro Kazekage ouviu com a testa franzida enquanto sua secretária rapidamente transcrevia suas palavras. Ele nunca tinha ouvido falar de um shinobi tão poderoso de Kirigakure. Se ele era forte o suficiente para derrotar Pakura, tinha que estar pelo menos no mesmo nível dos 7 espadachins ninja. Não havia como alguém assim passar despercebido. E ele provavelmente é um Jinchuriki, acrescentou Pakura após uma pausa. A idade dele. Ela olhou para o Kazekage, cuja carranca se aprofundou, e continuou. Eu estimo que ele tenha entre 7 e 10 anos. A expressão do Kazekage mudou de solene para chocada. Um brilho de intenção assassina brilhou em seus olhos. Você tem certeza? Sentindo sua repentina explosão de hostilidade, Pakura fechou os olhos brevemente e respondeu. Sim, Lord Kazekage, há mais uma coisa. Ela respirou fundo e declarou. Suspeito que minhas informações vazaram. Pakura então detalhou as circunstâncias de sua batalha com Yagura. A expressão do Kazekage ficou ainda mais séria. Em qualquer vila, as informações de seus principais combatentes eram classificadas no nível mais alto. E ainda assim, as informações sobre Pakura, uma das Jonins de elite de Tsunagakure, tinham potencialmente vazado? Mesmo que fosse apenas uma suspeita, tal assunto não poderia ser encarado levianamente. Deixe esse assunto comigo. Eu investigarei a fundo. A intenção assassina no tom do Kazekage era ainda mais forte do que antes. Pakura sentiu em reconhecimento. Yagura. O secretário do Kazekage murmurou o nome, achando-o estranhamente familiar. Os ouvidos aguçados do Kazekage captaram-no imediatamente. Você reconhece esse nome? O secretário assentiu e tirou um documento dos arquivos que carregava, registros dos candidatos ao exame Chunin de várias aldeias. Depois de ler a lista, ele entregou o documento ao Kazekage. Karatashi Yagura. Ao ver o nome, o Kazekage virou o arquivo, revelando uma fotografia.
Pakura, olha só. É ele? O olhar de Pakura pousou na imagem inconfundível de um menino de cabelos verde acinzentados e olhos violeta. Ela sentiu. Sim. Então, ele estava entre os genin participando dos exames Chunin conjuntos. Bom, isso tornou as coisas muito mais simples. O Kazekage devolveu o arquivo à sua secretária e se levantou. Tenho outros assuntos para tratar. Descanse um pouco. Designarei Rasa temporariamente para supervisionar as defesas na Terra da Água. A vila ainda precisa de você, então não se esforce demais. Entendido. Obrigado pela consideração, Lord Kazekage. Assim que você se recuperar, a vila exigirá que você assuma a tarefa de Rasa e seja alocado na fronteira entre nossa terra e a Terra do Fogo. Sim. Rasa, outro prodígio da vila, possuidor da Kekkei Genkai de liberação magnética, assim como Kazekage, o que lhe permite manipular pó de ouro. Pakura imaginou Rasa. Suas habilidades eram inegáveis. Assim como ela suspeitava, agora que suas informações tinham sido potencialmente comprometidas, ela não era mais adequada para a Terra da Água. A porta do quarto do hospital se fechou e o silêncio retornou. Pakura deitou-se na cama, inalando o leve aroma de ervas do remédio sob as bandagens. Desde que se tornou uma heroína e uma prodígio, ela raramente teve a chance de descansar assim. Imagino que não seja tão ruim. Expirando suavemente, ela olhou para as paredes bege e brancas do hospital, encontrando um pouco de diversão amarga em sua situação. Se Maki me visse assim, ela provavelmente riria de mim. De volta ao escritório do Kazekage, o terceiro Kazekage não perdeu tempo. Nossas equipes do exame Chunin já partiram? Ele perguntou à sua secretária. Dos 27 genins em 9 esquadrões, 7 times já partiram. Os 2 restantes partirão amanhã sob a supervisão de seus jonins. O Kazekage cantarolou pensativo, fechando os olhos momentaneamente. Então o Jinchuriki de Kirigakure estava indo para os exames Chunin. O que o Mizukage estava pensando ao permitir que um bem tão valioso circulasse livremente? Esta foi uma oportunidade sem precedentes. Tsunagakure teve sorte. Pakura conseguiu escapar e trazer essa informação crucial. Oportunidades como essa não podiam ser ignoradas. Capture aquele Jinchuriki. Roube uma besta com cauda de Kirigakure. Uma única besta com cauda. Se tivessem sucesso, o que isso significaria para Tsunagakure? Até mesmo os anos de disciplina do Kazekage vacilaram diante do fascínio de tal prêmio. Suprimindo sua ganância, ele contemplou a melhor abordagem para capturar um Jinchuriki. Os exames Chunin forneceram a cobertura perfeita. Aquele garoto fora forte o suficiente para ferir Pakura gravemente. Quem quer que fosse designado para essa missão tinha que estar pelo menos no nível dela. E então havia a questão do vazamento de informações, um risco interno que não podia ser ignorado. Eles precisavam de alguém jovem o suficiente para se misturar, mas poderoso, discreto e eficiente. O Kazekage examinou os candidatos em potencial, eliminando um nome familiar após o outro. Uma única figura carmesim surgiu em sua mente, fazendo-o franzir a testa. Ele era a única opção restante? Abrindo os olhos, ele rapidamente escreveu uma mensagem na escrita criptografada de Tsunagakure. Quando terminou, ele entregou o pergaminho ao seu secretário. Entregue isso ao Sasori. Faça os arranjos necessários. O secretário aceitou. Sim, senhor. Na residência da velha Tinho, onde residia seu neto, Sasori da Areia Vermelha. Quando o mensageiro do Kazekage bateu, o garoto atendeu com um tom frio e indiferente. O que é? O quarto estava mal iluminado. Metade do rosto de Sasori estava envolta em sombras, seus olhos âmbar desprovidos de calor, encarando o visitante como se ele não passasse de uma marionete sem vida. O mensageiro foi breve. O Kazekage tem uma missão para você, Sasori. Sasori aceitou o pergaminho e deu uma olhada no conteúdo. Uma missão bem paga. Era só isso que importava. Com os fundos, ele poderia desenvolver ainda mais suas técnicas de teatro de marionetes, algo que sua avó havia começado a restringir recentemente. Uma missão Super Rank S com uma recompensa de 10 milhões de ryu. Sasori assentiu, guardando o pergaminho. Eu aceito. Partirei conforme o planejado. Podem ir. O mensageiro não demorou. Enquanto isso, na Terra do Fogo, vários dias depois de pisar em seu solo, a equipe de Kirigakure finalmente chegou ao seu destino, Konogakakure, o local dos exames Chunin. Capítulo 53. O amanhecer surgiu sobre Konogakakure, enquanto o sol da manhã espalhava silenciosamente sua luz dourada pela vila. Clang! O som de persianas de metal sendo abertas ecoou pelas ruas, como se estivesse soando um alarme para acordar a vila adormecida. Uma a uma, as pessoas foram às ruas. Os lojistas iniciaram suas rotinas diárias, enquanto os vendedores ambulantes chamavam os transeuntes. Pães fresquinhos, quentes e deliciosos, peça enquanto estão fresquinhos. Senhora, gostaria de conferir a pesca de hoje? Meu irmãozinho trouxe essas carpas capim-capim hoje cedo fresquíssimas. E aí, bonitão? Quer comprar uma lembrancinha? Varas de bambu à venda. Precisa de uma vara de bambu resistente? Com os exames Chunin a todo vapor, Konogakakure estava mais animada do que nunca. Não eram apenas os candidatos reunidos na vila. Dignitários de várias nações, clientes ricos e, claro, uma abundância de curiosos também se aglomeravam ali. Não importa o mundo, não importa a época, o amor pela fofoca e pelo espetáculo é uma característica humana universal. Os exames Chunin conjuntos não eram um evento fechado. A fase final do exame era um torneio aberto, atraindo inúmeros espectadores. Naquela época, as figuras mais influentes de cada vila testemunhavam em primeira mão qual vila tinha mais participantes chegando às finais e qual shinobi demonstrava mais força. Era simples. Quanto mais forte você parecia, mais confiança as pessoas tinham em confiar missões a você. E essas figuras importantes, os espectadores, não eram apenas personagens secundários. Eram eles que financiavam o mundo shinobi, os clientes que encomendavam missões.
Ei, velho, uma tigela de Ichiraku Ramen. Levantando a cortina da vitrine do Ichiraku Ramen, Yagura chamou Teuchi, que estava ocupado atrás do balcão. Teuchi reconheceu imediatamente a voz, ela se tornará bastante familiar nos últimos dias. Erguendo os olhos, sorriu para o visitante estrangeiro. Entendido, meu convidadozinho fofo. Sente-se e espere um pouco. Ainda assim, ele não conseguia se livrar da sensação de já ter ouvido a voz de Yagura em algum lugar antes. No entanto, Yagura afirmou que nunca tinha estado em Konogakakuri antes. Estranho. Claro, Yagura sabia a resposta para isso. Seu dublador também dublou o jovem Minato Namikaze. Mas agora que Minato havia passado pela puberdade, suas vozes divergiram. Ok. Yagura respondeu obedientemente, subindo no banco alto do balcão. Seus olhos brilhantes e curiosos percorreram a loja. Era a hora do café da manhã e o Ichiraku Ramen estava lotado de clientes. Conversas preenchiam o ar, clientes conversando, a agitação das pessoas passando do lado de fora. O som rítmico de Teuchi sovando a massa, o barulho do macarrão sendo jogado na água fervente. Konogakakuri estava realmente animado. Inconscientemente, Yagura comparou a atmosfera sombria e sufocante de Kerigakuri. Em termos de habitabilidade, Konogakakuri venceu com folga. Contando os dias, já fazia 5 desde que chegaram à vila. Quase todas as manhãs, Yagura fazia questão de passar no Ichiraku Ramen. O nome era famoso, mas o mais importante, o ramen do Teuchi era genuinamente delicioso. 70 ryu por tigela, vale cada moeda. Jin e Akebino não se importava com o que faziam. Ele passava o tempo pulando de bar em Konogakakuri, retornando à pousada apenas ocasionalmente à noite. Os 3 tinham rédea solta. Ringo Meiyuri era incrivelmente diligente, especialmente depois de aprender uma nova técnica de liberação de relâmpago com Yagura. Com a aproximação dos exames Chunin, ela se dedicou ao treinamento nos campos de prática designados para shinobi estrangeiros. Mukumo, aparentemente motivado tanto pela força de Yagura quanto pela dedicação de Meiyuri, sentiu que estava ficando para trás. Determinado a melhorar, ele a seguiu até o campo de treinamento. Yagura? Ele não tinha intenção de se juntar a eles no treinamento rigoroso. Com uma oportunidade tão grande, ele queria explorar Konogakakuri em primeira mão. Como seus companheiros estavam muito ocupados, ele vagou sozinho. Como um turista conferindo destinos populares, Yagura já havia explorado a maior parte de Konogakakuri, da imponente rocha Okaja ao distrito do clã Uchiha, da loja de dango de 3 cores ao Ichiraku Ramen. Se não fosse pelo protetor de testa de Kirigakuri em suas roupas, as pessoas poderiam tê-lo confundido com um viajante em vez de um participante do exame Chunin. Aqui está, pequenino, seu Ichiraku Ramen. Com um sorriso caloroso, Teuchi colocou uma tigela grande na frente de Yagura. O caldo fumegante era coberto com brotos de bambu, um ovo marinado e kombu. O aroma rico por si só era suficiente para fazer o estômago roncar. Ótimo! Valeu, meu velho! Hora de começar a trabalhar. Com um estalo rápido, Yagura abriu os hashis, pegou um maço de macarrão, soprou levemente e o engoliu. O macarrão estava firme e macio, absorvendo perfeitamente o caldo saboroso. A satisfação de sorvê-lo foi simplesmente incomparável. Delicioso! Lambendo o caldo dos lábios, Yagura olhou para Teuchi com expectativa. Velho, quando você vai abrir uma filial em Kirigakuri? Serei seu primeiro cliente. Hahaha. Se eu tiver a oportunidade, vou considerar. Teuchi riu baixinho, entrando na brincadeira. Então contarei com você para ser meu maior apoiador. Sorrindo, Yagura assentiu antes de voltar a comer ansiosamente. A conversa deles chamou a atenção de outros clientes. Alguns deles já tinham visto Yagura antes, não apenas ali, mas em vários lugares de Konogakakuri. Aquele garoto, ele está realmente aqui para os exames Chunin? Ele é adorável. O quê? Eu pensei que os shinobi de Kirigakuri fossem assassinos implacáveis. Isso é só um mito? Enviar uma criança tão pequena para fazer os exames Chunin? Kirigakuri ficou sem shinobi? As orelhas de Yagura se contraíram com aquelas palavras, mas ele as deixou entrar por um ouvido e sair pelo outro. Desde que chegou em Konogakakuri, ele se tornou um tópico comum de discussão. As pessoas cochichavam sobre sua idade, o quão diferente ele parecia dos outros examinados. Ele estava acostumado. Na verdade, achava até engraçado. Era como aquelas histórias em que as pessoas subestimam o protagonista, mas ele supera as expectativas. Espere, isso corresponde ao tom da história? Ah, tanto faz. Você entendeu. Ignorando a conversa, Yagura continuou alegremente comendo seu café da manhã. Enquanto ele sorvia seu ramen, a conversa na loja naturalmente mudou para o assunto mais quente de Konogakakuri, os exames Chunin. As pessoas discutiam sobre os shinobi participantes de suas aldeias, fazendo apostas sobre qual genin famoso passaria. Entre mordidas nos brotos de bambu, Yagura ouviu muitos nomes familiares. Seus olhos brilharam de interesse. Isso ia ser divertido. Nesse momento, a campainha tocou e um novo cliente entrou. Teuchi olhou para cima. Bem-vindo. Ao ver quem era, ele sorriu. Ah, se não é o Azuma. Sarutobi Azuma assentiu educadamente. Bom dia, Teuchi-san. Ao ouvir o nome, Yagura desviou o olhar para Azuma. Ao contrário dos outros clientes, ele não tinha intenção de lançar olhares furtivos. Ele olhou fixamente. Àquela altura, Azuma ainda não havia deixado crescer sua barba espessa característica. Suas feições eram notavelmente parecidas com as de Konohamaru, o que fazia sentido, afinal, eles eram irmãos. Ei, estranho. Procurando um lugar para sentar? Yagura acenou para ele e deu um tapinha no banco ao lado dele. Venha sentar comigo. Capítulo 54. Azuma Sarutobi mal havia entrado quando sentiu um olhar intenso sobre ele. Ao contrário da calorosa hospitalidade de Teuchi, esse olhar carregava curiosidade e escrutínio. Não foi difícil perceber. Seguindo o olhar, Azuma cruzou os olhos com Yagura. Yagura escolheu aquele exato momento para fazer um convite.
um shinobi de Kerigakure. As roupas distintas por si só o diferenciavam de Konoha, mas o protetor de testa costurado 7 centímetros abaixo da cintura confirmava sua identidade. Claro, obrigado pelo convite. Com um leve aceno de cabeça, Azuma sentou-se ao lado de Yagura. Olhando para a tigela de ramen pela metade à sua frente, fez uma escolha normal e pediu a mesma coisa. Vou querer um ramen especial Ishiraku. Entendido. Só um momento. Depois de fazer o pedido, Azuma virou-se para Yagura. E você? Eu sou Yagura de Kerigakure. Apenas me chame de Yagura. Eu sou Azuma Sarutobi. Tudo bem, então vou te chamar de velha mãe. O que? A boca de Azuma se contraiu involuntariamente. Isso era algum tipo de dialeto de Kerigakure? Porque ele tinha certeza de que não tinha ouvido errado. Claro, ele era mais velho que Yagura, mas ele realmente parecia tão velho? Você não gosta? Sim, pode me chamar de Sarutobi. Azuma não era de se prender a detalhes insignificantes, principalmente com alguém que acabará de conhecer. Usar sobrenomes era sinal de respeito mútuo. Yagura, no entanto, parecia completamente à vontade. Você não sabe. Sabe de uma coisa? Vendo a expressão confusa de Azuma, Yagura balançou a cabeça, exasperado. No mundo dos treinadores Pokémon, quando os olhos de dois treinadores se encontram, só resta uma coisa a fazer. Yagura, o duelista, treinador Pokémon Ninja, cortou dramaticamente o antebraço. Vamos participar de um jogo de sombras. Duelo. Azuma. A expressão em seu rosto revelava confusão. Parabéns, Azuma. Agora você compartilha a mesma perplexidade de Mangetsu e Onimika Ed. Dando de ombros, Yagura murmurou algo sobre Azuma não ler mangá antes de retornar ao seu macarrão. Honestamente, ele achou Azuma bastante simpático, principalmente porque gostava de Shikamaru e Shoji. Por associação, ele também gostava do tranquilo sensei deles. Um capitão que levava sua equipe para churrasco o tempo todo? Um sensei dos sonhos. 10 vezes melhor do que aquele velho mesquinho que os fazia pagar pela própria hospedagem. Sorver. Terminando seu ramen, Yagura levantou sua tigela e bebeu o restante do caldo de uma só vez. Azuma, acariciando sua barba ainda não tão espessa, continuou observando o shinobi mais jovem ao seu lado. Como Konoha sediava os exames Chunin, ele viu vários shinobi estrangeiros vagando pela vila nos últimos dias. Shinobi de Iva, que tinham relações precárias com Konoha. Shinobi de Suna, que mantinham uma aliança, mas eram amigáveis apenas superficialmente. E vários outros shinobi de vilas menores com laços complexos com a folha. Mas esse shinobi Keri... Ele não exalava a aura sanguinária pela qual a névoa era conhecida. Na verdade, Azuma sentia uma estranha sensação de familiaridade vinda do garoto mais novo. Ei, Azuma, seu Ishiraku ramen. Obrigado. Sem problemas. Comam bastante. Tenho que ir bem nos exames Chunin. O ramen de Azuma chegou no momento em que Yagura colocou sua tigela vazia na mesa. Estalando seus hashis descartáveis com um estalo seco, Azuma juntou as mãos no gesto habitual. Itadakimasu. Ao ouvir Teuchi mencionar os exames, os ouvidos de Yagura se animaram. Como o assunto já havia sido levantado, o genin de Kiri perguntou. Você ainda é um genin, certo, Azuma? Você está fazendo os exames Chunin? Os hashis de Azuma pairavam no ar. Sim, estou. Então podemos acabar como oponentes. Yagura recostou-se na cadeira, equilibrando-se nas pernas traseiras. Nós dois devemos conseguir chegar às preliminares ou até mesmo à final. Se você tiver o azar de me enfrentar, seremos rivais. Azar, hein? Azuma riu baixinho. É mesmo? Não acredita em mim? Yagura bufou, saltando do banco com confiança. Eu poderia enfrentar 10 de vocês. No mundo shinobi, a idade nunca foi um verdadeiro indicador de força. Azuma entendeu isso muito bem. Então, em vez de tratar as palavras de Yagura como uma brincadeira, ele as levou a sério. Como filho de Hiruzen Sarutobi, o professor de ninjutsu, ele também tinha confiança em suas próprias habilidades. Vendo o movimento de Yagura, Azuma perguntou. Já está indo embora? É, vou andar um pouco. Sem treinamento? Não, não precisa. Com um aceno, Yagura saiu casualmente do Ishiraku ramen. Azuma observou sua figura relaxada desaparecer na rua, perdido em pensamentos. Cantarolando uma pequena melodia, Blueboard, Yagura vagou sem rumo por Konoha. Se Azuma está fazendo os exames Chunin, então seus colegas também podem estar. Kurenayu e Might Guy, Gema Shiranui. Ele murmurou os nomes familiares. Kakashi Atake provavelmente não. Ele se tornou um Chunin e um Jounin ainda jovem. Ban, ai, maldito pirralho, isso doeu. Uma voz irritada surgiu do outro lado da esquina. Yagura fez uma pausa e continuou andando. Uma criança pequena caiu no chão, com os olhos marejados de lágrimas enquanto olhava horrorizada para o homem à sua frente. De desculpe. Um shinobi corpulento de Iva apertou a barriga. Isso doeu, droga. Cuidado por onde anda. Eu não queria. Tic. Pirralhos como você precisam aprender boas maneiras. Esta cena parecia estranhamente familiar. Kankuro e Konomamaru, ao ver o shinobi de Iva agarrar o garoto pelo cachecol, Yagura franziu a testa e acelerou o passo. Claro, ele poderia brincar sobre clichês da trama, mas ele não iria ficar parado sem fazer nada. Achei que só os shinobi de Konoha latiam tanto assim de manhã. Acontece que os shinobi de Iva são igualmente barulhentos. Uma voz aguda interrompeu a cena, seu tom misturado com desprezo e diversão. Nossa, droga! Que jeito ousado de fazer Konoha e Iva se tornarem inimigas em uma só frase. Quem? Observando a multidão, Yagura facilmente passou pelos moradores preocupados e avistou os dois shinobi de Iva olhando fixamente para a fonte da voz, completamente alheios à ideia de que um shinobi de Kiri havia se juntado à cena. E quem falou? Quando a figura deu um passo à frente, Yagura piscou surpreso. Ah, então são vocês, hein? O Genin Suna.
Capítulo 55. Como todos sabem, Sunagakure e Konogakure são atualmente aliadas, e os exames Chunin conjuntos entre as duas vilas são um produto dessa relação diplomática. No entanto, Iwagakure, Komogakure e Kerigakure não compartilham laços tão amigáveis com Konoha. Naturalmente não nutrem nenhuma boa vontade por Sunagakure, que essencialmente se apegou a Konoha em busca de apoio. Podemos não conseguir derrotar Konoha, mas isso não significa que não podemos lhe ensinar uma lição. Com essa mentalidade, tanto Iwagakure quanto Kerigakure, vilas que fazem fronteira com a Terra do Vento, estão envolvidas em atritos contínuos com Sunagakure. Embora a tensão não tenha se transformado em uma guerra total, conflitos de fronteira e disputas por recursos são inevitáveis. Como resultado, quando os ninjas de Iwa encontram os ninjas de Suna, a hostilidade é garantida. No momento em que os dois ninjas de Iwa viram os ninjas de Suna se aproximando, suas expressões escureceram. Genin de Suna, hein? Como um mangusto avistando uma víbora, o ninja de Iwa olhou para o ninja de Suna que se aproximava, com os olhos ardendo de raiva e os punhos cerrados com força. Se não fosse pelas potenciais consequências, eles provavelmente já teriam atacado para matar. Seu Sunagakure quase foi esmagado até virar pó pelo nosso Iwagakure. E você ainda ousa dar as caras? Imperturbável diante dos olhares assassinos, o ninja de Suna deliberadamente levantou a voz para que seu companheiro ouvisse. Olhe para eles, parecem dois brutos idiotas. Zombou o outro ninja de Suna, olhando com desprezo para os dois ninjas de Iwa enfurecidos. Como dois macacos sem cérebro. A criança presa nas garras dos ninjas de Iwa foi momentaneamente esquecida quando um alvo maior se apresentou. Com a chegada dos ninjas de Suna, os ninjas de Iwa apertaram ainda mais o controle sobre a criança de Konoha, fazendo-a ficar sem ar. Atordoada e lutando, a criança de repente sentiu-se sendo jogada. Os ninjas de Iwa o jogaram fora sem pensar duas vezes. A testa de Yagura franziu. Enfurecidos pelas provocações, os ninjas de Iwa atacaram, jogando para longe o fardo inconveniente e avançando diretamente contra os ninjas de Suna. Os moradores de Konoha se reuniram em prantos. Alguns até cobriram os olhos, relutantes em testemunhar a tragédia iminente. Yagura se moveu rapidamente, saltando no ar e pegando a criança no meio da queda. Ele não tinha intenção de se envolver na pequena briga entre Iwa e Suna, mas a criança era inocente. Deixá-lo cair no chão? Ele não era capaz de tamanha insensibilidade. Aterrissando suavemente, Yagura colocou a criança no chão, bagunçando seus cabelos com um pequeno sorriso. Você está bem? Eu estou bem. A criança, ainda em choque, mal conseguia entender o quão perto estivera da morte momentos antes. Mas ele sabia que Yagura o havia salvado, então aceitou obedientemente o tapinha na cabeça com a voz suave e trêmula. Obrigado. Ótimo, você é corajoso. Continue observando. Vou dar uma lição neles para você. Depois de tranquilizar a criança com um sorriso, Yagura se virou, cerrando o punho com um estalo audível. Já fazia um tempo que ele não se alongava direito. Momento perfeito. Os dois ninjas de Iwa já estavam travando uma batalha com os ninjas de Suna, Kunai e Shuriken se chocando em meio a um rápido combate corpo a corpo. Como estavam em Konoha, ambos os lados exerceram certa moderação, evitando usar ninjutsu, pelo menos no começo. Depois de várias trocas, sem conseguir derrubar o insolente ninja de Suna, o ninja de Iwa ficou impaciente e imprudente. O que houve? É só isso que os genins de Iwagakure têm a oferecer? Suas habilidades são escassas. Ouvi dizer que Iwagakure enviou muita gente desta vez. Se são todos tão fracos quanto você, que voltem para casa agora. Os exames Chunin não são um playground. Vocês deveriam fazer seus próprios exames em casa, em vez de passarem vergonha aqui. Choveram provocações dos ninjas de Suna. Os ninjas de Iwa, que cresceram no ambiente simples e disciplinado de Iwagakure, não estavam acostumados a tais ataques verbais. A provocação funcionou, a raiva deles explodiu e a agressividade se intensificou. Liberação de terra. Técnica do punho da terra. O chão sob os ninjas de Suna tremeu antes que um enorme punho de pedra irrompesse da terra, atingindo-os. Os ninjas de Suna foram mandados voando. Embora tenham conseguido pousar com giros experientes, seus peitos latejavam dolorosamente devido ao impacto. Liberação de terra. Técnica do punho de pedra. Os ninjas de Iwa avançaram para dar o golpe final. Tic, eles estão ficando sérios. Trocando olhares, os ninjas de Suna fizeram um movimento decisivo, revelando seu trunfo. Com um toque em seus antebraços, uma fórmula de selamento foi ativada, invocando bestas mecânicas gêmeas em nuvens de fumaça branca. Cada besta tinha 6 canos verticais e 3 horizontais, instrumentos mortais de guerra. Sunagakure forte? Não exatamente. Frequentemente lutava contra Kerigakure pelo título de mais fraco entre as 5 grandes nações. Mas fraca? Não exatamente. Ainda era uma das 5 grandes vilas ninja. Se você perguntasse a qualquer shinobi experiente em que Suna se destacava, a resposta seria óbvia: marionetes. E a base do teatro de marionetes? Artesanato mecânico. Assim, além de marionetistas de elite, os ninjas de Suna possuíam outro trunfo: ferramentas ninja mecanizadas. O que? Os ninjas de Iwa ficaram atordoados, despreparados para tal armamento. E naquele momento, os ninjas de Suna já estavam a 2 metros. Com sorrisos selvagens, os ninjas de Suna puxaram os gatilhos. Prepare-se para se transformar em alfinetes. 36 barris dispararam ao mesmo tempo, lançando uma densa barragem de kunai, mas naquele momento, uma enorme barreira de coral surgiu do chão entre eles. Ascensão dos corais. A tempestade de kunai atingiu o coral como se colidisse com uma parede de pedra, penetrando profundamente, mas sem conseguir penetrar. O impacto enviou vibrações através das hastes das armas, fazendo-as tremer violentamente. Enquanto isso, os 2 ninjas de Iwa, pegos de surpresa, tiveram seus poderosos punhos de pedra interceptados por uma criança não mais alta que eles, que havia facilmente resistido aos 2 ataques com as mãos nuas. Eles ficaram atordoados. Então furioso,
Desde quando qualquer pirralho pode ficar no nosso caminho? Eles não sabiam de onde esse garoto tinha vindo, mas uma coisa era clara. Ele estava pedindo a morte. E Agura manteve-se firme, com as mãos não apenas de pele clara, mas inegavelmente fortes. Segurando os dois ninjas de Iva, ele permaneceu completamente sereno. Sentindo que eles estavam empurrando com mais força para tentar forçá-lo a recuar, os lábios de Agura se curvaram levemente. Relâmpagos crepitavam em suas palmas, colidindo contra as pedras com um chiado agudo. Bum, bum. Com esforço mínimo, seu chakra de relâmpago destruiu os punhos revestidos de pedra. Os ninjas de Iva recuaram em choque, recuando rapidamente enquanto a dormência residual do ataque persistia. Então eles viram isso. O protetor de testa. Kerigakuri. Percebendo a força do novo oponente, eles hesitaram, cautelosos. E Agura, no entanto, não tinha intenção de ir mais longe. Deixou-os em paz, sinalizando com 2 dedos para baixo. A parede de coral recuou. Os ninjas de Suna, com suas armas recarregadas, olhavam Yagura cautelosamente. Um deles perguntou, Kerigakuri, você está do lado de Vagakuri? Yagura não respondeu imediatamente. Ele passou a olhar lentamente pelos 4 shinobi, sua silenciosa indiferença alimentando ainda mais a tensão. Somente quando ambos os lados atingiram seus limites ele finalmente falou. Eu estava tendo um dia agradável caminhando por Konoha, até que me deparei com alguns moradores de rua gritando uns com os outros. Com as mãos nos bolsos, Yagura sorriu ironicamente para o ninja de Iva. Francamente, vocês estão todos bloqueando o meu caminho. Os ninjas de Suna ergueram suas bestas. Os ninjas de Iva se eriçaram de raiva. Pirralho, você está procurando briga? Yagura inclinou a cabeça e deu um sorriso largo. Levantando a mão, ele fez um sinal de positivo. Então virei-o para baixo. Vamos começar. Canal Escute Áudio Novel. Capítulo 56. A risada presunçosa do ninja de Kerigakuri, somada ao seu olhar desdenhoso que demonstrava total desrespeito pelos oponentes, redirecionou instantaneamente a fúria daqueles que já estavam à beira da raiva. Seu pirralho de Kerigakuri. Os shinobi de Vagakuri estavam orgulhosos. Como poderiam tolerar tal provocação, especialmente de uma criança que nem era totalmente crescida? Yagura gesticulou na direção deles com a mão. Provocados repetidamente, os shinobi de Vagakuri foram os primeiros a reagir. 2 deles avançaram direto contra Yagura com velocidade e agressividade coordenadas. Yagura lançou um olhar rápido para trás. Os shinobi de Sunagakuri não se moveram, apenas ergueram suas bestas em preparação, prontos para atirar a qualquer momento. Os shinobi de Vagakuri se aproximaram, trabalhando em perfeita sincronia, um atacando primeiro, o outro seguindo imediatamente depois. Yagura desviou do golpe inicial, desviando-se suavemente do ataque, mas o segundo agressor já estava descendo de cima. Com um movimento rápido, Yagura arqueou-se para trás em uma parada de mão, apoiando-se com as 2 mãos. Ele evitou por pouco o golpe descendente enquanto usava seu impulso para desferir um chute poderoso no shinobi atacante. Sua velocidade estava em um nível completamente diferente quando comparada à de seus oponentes. Antes que o shinobi de Vagakuri pudesse sequer registrar como Yagura havia se esquivado, ele se viu sendo lançado no ar por um par de pés poderosos. Seu corpo se chocou contra uma grade de madeira e só parou quando ele bateu em uma parede, deixando rachaduras profundas como teias de aranha na superfície. A facilidade com que Yagura se livrou de um shinobi de igual patente deixou os observadores de Sunagakuri momentaneamente atordoados. O segundo shinobi de Vagakuri aproveitou a instabilidade de Yagura, investindo para frente com uma kunai em pegada invertida, com o objetivo de esfaqueá-lo no rosto enquanto ele estava supostamente indefeso. O espesso chakra da água rapidamente se fundiu na palma da mão de Yagura, formando uma lâmina que atingiu a kunai de frente. Olhando para a expressão atordoada de seu oponente, Yagura sorriu, mostrando os dentes. Foi mal. Mas vocês são simplesmente muito fraco. Ele pronunciou cada palavra deliberadamente, certificando-se de que os shinobi restantes de Vagakuri pudessem vê-lo e ouvi-lo claramente. Não fique convencido. Os olhos violetas do jovem brilharam com confusão inocente. Somente com pura força, Yagura forçou a lâmina de água contra a kunai, empurrando-a para o lado, e então desferiu um forte soco direto no estômago do shinobi. O impacto tirou o fôlego dos pulmões do shinobi enquanto sua kunai escorregava de seus dedos, caindo ruidosamente no chão. Ele cambaleou para trás, abrindo a boca como se fosse gritar, mas apenas um suspiro engasgado saiu. Seu corpo se curvou para dentro, curvado de dor. Yagura deu um passo à frente, erguendo o rosto do shinobi de Vagakuri com um leve toque. Sorrindo, perguntou, será que eu estava sendo muito arrogante? Esse era o mesmo shinobi que havia jogado uma criança de lado como se fosse lixo momentos antes. Então Yagura fez questão de acertá-lo com muita força. Para o shinobi de Vagakuri, o sorriso aparentemente gentil de Yagura agora lembrava o de um ceifador. Sua mão pairou sobre o rosto do shinobi, os dedos envolvendo o cabo da lâmina de água, a lâmina pressionando friamente a garganta do homem. Se Yagura quisesse, ele poderia acabar com ele num instante. Observando o ressentimento nos olhos do oponente gradualmente dar lugar ao medo, Yagura deu de ombros e decidiu deixá-lo ir. Pelo menos ele entendia sua situação agora. Se ele continuasse encarando daquele jeito, Yagura não se importaria em lhe ensinar outra lição. Da próxima vez que você começar uma briga, não seja tão canalha. Com um leve empurrão, o coral de repente brotou sobre o corpo do shinobi de Vagakuri, imobilizando-o enquanto ele caía no chão. Em apenas algumas trocas, ambos os shinobi de Vagakuri foram derrotados sem esforço. Não precisam ficar tão tensos, meus amigos de Sunagakuri. Passando por cima dos shinobi caídos, Yagura abriu as mãos em um gesto de paz, tentando demonstrar boa vontade para com o shinobi de Sunagakuri. Ele estava dizendo a verdade. Só intervim porque não gostei da forma como tratavam as crianças. Isso não tem nada a ver com você. Mas não pareceu ter muito efeito.
Diante da força avassaladora que Yagura acabará de demonstrar, os dois shinobi de Tsunagakuri instintivamente deram 2 passos para trás em uníssono. Yagura suspirou. Não havia nada que pudesse fazer a respeito. Como ele já tinha feito o que veio fazer, não havia sentido em perder mais tempo com esses dois. Que chato. Hora de voltar. Esses shinobi de Vagakuri nem sequer eram adequados para seu aquecimento. Eu me pergunto o que Uryu e os outros estão fazendo agora. Virando-se, Yagura refez seus passos. Bum, bum. Os shinobi de Tsunagakuri, em retirada, pararam abruptamente, apertando os gatilhos de suas bestas com os dedos. Atiraram sem hesitar, mirando diretamente nas costas de Yagura. Os raios carregados de kunai rasgavam o ar como balas, cortando o silêncio com um som agudo e sibilante. Liberação de água, canhão de palma de água. Naturalmente, Yagura não baixou completamente a guarda contra o shinobi de Tsunagakuri e Vagakuri. O que ele não esperava é que eles realmente o atacariam. Não faz sentido. O que eles estão pensando? Será que eles só gostam de apanhar? Ele girou, batendo a palma da mão para frente. Uma explosão de chakra de água irrompeu de sua mão, expandindo-se para fora em uma explosão pequena, mas intensamente concentrada. A técnica tinha alcance limitado, cobrindo apenas a área ao redor de Yagura, mas seu poder residia em sua dispersão concentrada. Muito parecida com um tiro de espingarda moderno. A kunai que se aproximava se estilhaçou com o impacto, partindo-se em pedaços ou sendo violentamente desviada. As cercas de madeira que ladeavam a rua foram atingidas pela explosão, estilhaçando-se em pedaços. Até mesmo o shinobi de Vagakuri, ainda preso sob camadas de coral, viram o que aconteceu e ficaram com os olhos arregalados em choque. Puta merda. Quase morri agora mesmo, não é? Ele duvidava muito que seu crânio fosse mais resistente que uma kunai. Abaixando a mão, Yagura soltou um suspiro de decepção. Seu olhar se ergueu. Os dois shinobi de Tsunagakuri estavam com expressões de total perplexidade, como se não conseguissem compreender por que tinham acabado de atacar. Quando seus olhos encontraram os de Yagura, cheios de intenção de matar, eles ficaram ainda mais em pânico. Alguma coisa estava errada. Yagura franziu a testa levemente, prestes a juntar as peças quando o chão atrás dele mudou de repente. Algo irrompeu de baixo com força violenta. Uma onda intensa de intenção assassina se fixou em Yagura em um instante. A intenção de matar surgiu como um predador que estava espreitando na escuridão por uma eternidade, esperando o momento perfeito para atacar, bem quando sua presa estava mais relaxada. A fonte dessa sede de sangue era um shinobi que havia tirado inúmeras vidas. Uma súbita explosão de movimento irrompeu do subsolo. Fosse o que fosse, rasgou o ar com um som mais agudo e penetrante do que a kunai anterior, acompanhado pelo tilintar de mecanismos intrincados. Atirou direto para as costas de Yagura. Ao mesmo tempo, uma sombra enorme desceu de cima. Um ataque por trás. E por cima. Merda. A situação havia saído do controle. Yagura não se importava mais em estarem no meio do bairro residencial de Konoha. Suas mãos percorreram uma rápida sequência de selos, formando uma técnica defensiva. Liberação de água, prisão de água. Mas a figura caindo do céu foi ainda mais rápida. Bum! Um rugido estrondoso acompanhou o grito alto e áspero, seguido por uma onda de força avassaladora. O pé de Akaiba desceu com força, pisando com precisão no mecanismo escondido bem na frente de Yagura. Yagura recuou imediatamente vários passos. Foi só agora, neste breve momento, que ele conseguiu ver claramente a arma sob o pé do imponente ninja. Um dispositivo metálico segmentado, semelhante a uma cauda de escorpião. Na ponta da cauda, algumas gotas espessas e viscosas de um líquido roxo pingavam ameaçadoramente no chão. Os olhos violetas de Yagura se contraíram bruscamente. Isso foi Sazori da areia vermelha da Katsuki? Bum! A cauda mortal, atingida com imensa força, foi desviada de sua trajetória de ataque e cravada profundamente no solo. A terra ao redor rachou com o impacto, formando uma cratera irregular. E no entanto, apesar dessa força esmagadora, a cauda do escorpião permaneceu perfeitamente intacta. Ei, se esgueirar por trás de alguém? Isso é um péssimo hábito, mestre de marionetes de Tsunagakuri. Akaiba berrou na direção dos dois ninjas de Suna parados atrás deles. Ele se abaixou, agarrando uma ponta da cauda do escorpião, mantendo o pé firmemente plantado nela. O marionetista estava tentando retrair a cauda. Como é que ele os deixaria sair tão facilmente? A força do movimento da cauda não foi suficiente para abalá-lo. Akaiba apertou o aperto e cravou o calcanhar com mais força. Seu braço grosso e musculoso, aproximadamente do tamanho da coxa de uma pessoa normal, se projetava com força bruta. A arma, feita dos materiais mais resistentes pelo designer de marionetes mais habilidoso de Tsunagakuri, torceu-se levemente sob seu controle, mas permaneceu intacta. Liberação de terra. Técnica de pedra com peso adicional. O peso do corpo do Akaiba subitamente se multiplicou várias vezes. O chão sob seus pés cedeu sob a pressão, formando marcas profundas. Rachadura. A infame cauda de escorpião, feita dos materiais mais duráveis, quebrou ao meio sob a força avassaladora. Capítulo 57. Sob a gravidade dobrada, a terra desmoronou, lançando poeira no ar. Yagura ergueu a mão para proteger os olhos, semicerrando-os levemente. Liberação de terra. Técnica de rocha com peso adicional. Este era o jutsu do terceiro Tsuchikage, Onoki. Sua mente afundou um pouco quando ele observou o alto ninja de Iva parado diante dele. Os antebraços do homem estavam firmemente envoltos em múltiplas camadas de pesos. Suas mãos ásperas e bronzeadas seguravam firmemente seu prêmio, uma cauda mecânica quebrada de escorpião. Suas pernas musculosas, mais grossas que os braços de Yagura, ficaram visivelmente tensas enquanto ele pisava na cauda para impedi-la de se retrair no chão.
A faixa de Iva estava presa um pouco abaixo do ombro direito. Dado o uso da técnica da pedra de peso adicional, não foi difícil para Yagura deduzir as origens deste ninja. Percebendo o olhar atento de Yagura, a Kaiba sorriu e levantou a mão em saudação. Ei, não te assustei, né? Yagura permaneceu em silêncio, olhando em vez disso para os dois ninjas de Iva esparramados atrás de Akaiva. Deu uma olhada nos seus companheiros caídos e adivinhe se estou com medo ou não. Desde que o segundo Hokage estabeleceu o sistema de esquadrão de 3 homens, todas as vilas copiaram a estrutura. As equipes ninja eram quase sempre compostas por 3 membros. Esse ninja de Iva que o salvou deve ser o terceiro membro daquela equipe. Acho que não. Akaiva riu baixinho, sem se abalar com a reação de Yagura. Havia assuntos mais urgentes em pauta. Percebendo que não conseguiria escapar da força bruta deste fisicamente formidável ninja de Iva, a cauda mecânica do escorpião se soltou abruptamente sob o controle de seu marionetista, retraindo-se na velocidade da luz. A manobra rápida pegou Akaiva desprevenido. Quando ele reagiu, tudo que lhe restava nas mãos, e sob os pés, eram 2 segmentos mecânicos quebrados. Ele imediatamente soltou uma série de palavrões. Yagura permaneceu em silêncio, examinando o fosso ao lado do pé de Akaiva antes de desviar o olhar para os arredores, cauteloso com os movimentos do inimigo. Isso era preocupante. Aquela cauda era inconfundível, ele a reconheceu instantaneamente. Pertencia a ninguém menos que o futuro membro da Akatsuki, Sazori da Areia Vermelha. E Sazori estava participando deste exame Chunin, lembrando-se da intenção assassina que ele havia sentido antes, direcionada diretamente a ele. Sazori tinha a intenção de matá-lo. Não havia dúvida. Mas por quê? Se era para vingar os 2 ninjas de Sunagakure, isso não fazia sentido, e Yagura nem tinha feito nada a eles. Na verdade, foram eles que o atacaram primeiro. Pensando bem, era bem provável que aqueles 2 ninjas de Sunagakure tivessem atacado sem aviso porque Sazori os estava controlando com fios de chakra. Além disso, Sazori não era do tipo que ajudava camaradas. O que significava que o motivo pelo qual Sazori queria matá-lo estava claro. Até agora, Yagura só havia entrado em conflito com Sunagakure por uma coisa: Pakura. Pakura deve ter me dado informações. Yagura rapidamente juntou as peças do raciocínio. E a única pessoa a quem ela poderia se reportar, a única que poderia dar ordens a Sazori, a resposta era óbvia: o Kazekage. Em apenas alguns segundos, ele desvendou o cerne da situação. Mas agora não era hora de se deter nas ações de Pakura. O problema em questão era muito mais urgente. Sazori da Areia Vermelha e, muito provavelmente, o terceiro Kazekage o queriam morto. Só de pensar nesses 2 nomes ele sentiu um arrepio na espinha. Estar exposto enquanto o inimigo espreitava nas sombras já era uma enorme desvantagem para qualquer ninja. Mas quando o inimigo era Sazori, era ainda pior. Seus venenos eram letais com um único golpe, sem antídoto. Mesmo entre os inimigos mais perigosos do mundo ninja, ele estava entre os melhores. Técnica do clone de água. Liberação de relâmpago. Em um instante, 2 jutsus foram desencadeados em sucessão. Junto com seu corpo principal, os 3 clones de água de Yagura se espalharam em direções diferentes, expandindo a área de busca. Os marionetistas controlavam seus bonecos remotamente por meio de fios de chakra, mas havia um limite para a distância, provavelmente em torno de 100 metros. Para um ninja, procurar num raio de 100 metros era trivial. Sem mencionar que a marionete Iruko de Sazori era sua marionete de defesa pessoal. Onde quer que estivesse, ele tinha que estar dentro. E aquela cauda mecânica fazia parte do arsenal de Iruko. Ela não podia se estender além de 100 metros. Ao mesmo tempo, vendo os movimentos rápidos de Yagura, Sazori decidiu recuar. Tic! Estalando a língua em sinal de irritação, ele reconheceu sua tentativa frustrada de assassinato. Ele inesperadamente encontrou seu alvo. A princípio, pensou que poderia eliminá-lo com um movimento rápido e pronto. Então aquele maldito ninja de Iva interferiu. Segundo as informações de Pakura, esse ninja da névoa não era fácil de enfrentar em um combate corpo a corpo. Sazori decidiu recuar imediatamente. Enquanto ele permanecesse escondido, sempre haveria outra oportunidade de assassinar seu alvo. Infelizmente para ele, Yagura o encontrou mais rápido do que ele esperava. A cerca de 30 metros de distância, na posição das 10 horas, era impossível não notar a forma distinta de Iruko. Bastou um único olhar para que um dos clones de Yagura fixasse o olhar no boneco curvado de 4 patas. Num piscar de olhos, o clone avançou com uma lâmina d'água, cortando em um movimento rápido. Uma dúzia de cortes brilhantes brilharam num piscar de olhos. O primeiro golpe decepou a cabeça de Iruko, mas o ataque não parou por aí. Os golpes restantes despedaçaram a cabeça da marionete. A velocidade do ataque, a determinação de Yagura e seu direcionamento preciso do mecanismo-chave de Iruko. Sazori foi pego completamente de surpresa. Recebendo informações do clone, Yagura e seus 2 clones restantes rapidamente mudaram de direção, convergindo para a cena. 4 Yaguras cercaram Sazori por todos os lados. Avaliando a situação, Sazori rapidamente percebeu que estava em apuros. A cabeça de Iruko era um de seus principais mecanismos de ataque. Não só foi destruída com um único golpe, como seus restos mortais foram reduzidos a pó. Como criador de Iruko, Sazori sabia disso muito bem. Assim como Yagura que havia assistido Naruto. Sazori não sabia que Yagura sabia. Mas agora, ele suspeitava fortemente disso. Caso contrário, como Yagura poderia ter identificado imediatamente Iruko como seu esconderijo e destruído seu mecanismo mais vital? As informações dele também vazaram? Mais preocupante ainda, Sazori ficou incomodado com a técnica de lâmina de Yagura. As informações de Pakura não mencionaram isso. Seu alvo, Yagura, não era apenas um lutador de longo alcance, sua habilidade em combate corpo a corpo era aterrorizante.
Com metade de Iruko destruída, como um frágil marionetista poderia escapar desse lutador corpo a corpo? Conclusão, isso foi ruim. Iruko, sem cabeça, se contraiu, seu segmento da cauda se destacou automaticamente quando uma cauda de escorpião reserva se encaixou no lugar. Veneno pingou da ponta quando Yagura ergueu a lâmina. Sazori da areia vermelha, mostre sua verdadeira face. Tic. Sazori franziu a testa frustrado. Que tipo de informação o terceiro Kazekage estava coletando? Assim que ele se preparou para atacar, passos ecoaram atrás dele. As forças de segurança de Konoha chegaram. O rosto de Sazori escureceu. Ele estalou a língua. Tic. Capítulo 58. Sazori enrolou seu pergaminho de marionete, suspirando interiormente pelo incômodo. Quando criança, seus pais foram mortos pela presa branca de Konoha. Aquele inimigo estava morto há muito tempo, mas ele tinha um filho. Vingança contra o filho de presa branca e contra Konoha. Isso não traria seus pais de volta. Seus sentimentos em relação a Konoha eram quase os mesmos que seus sentimentos em relação a Sunagakure, praticamente inexistente. A comoção aqui cresceu tanto que a força policial de Konoha finalmente chegou, embora atrasada como era de se esperar. Eles tinham a mesma energia dos policiais desajeitados dos filmes antigos que Yagura costumava assistir. Para ser justo, a força policial de Konoha estava realmente trabalhando horas extras. Com tantos shinobi estrangeiros na vila para os exames Chunin, a tensão era grande. Era como colocar gravetos secos em uma chama aberta. Conflitos estavam fadados a surgir em todos os lugares. A força policial Uchiha já estava sobrecarregada, apagando incêndios à torto e à direito. Mesmo assim, os superiores de Konoha se recusaram a alocar mais efetivo. Quando receberam um relatório e chegaram ao local, eles já haviam se movido o mais rápido possível. Droga, eles mal tiveram tempo de sentar e tomar um gole de água antes de serem chamados de volta. Pare aí mesmo. Larguem as armas, agora. Você aí, saia desse poste de luz. O Uchiha responsável avistou os encrenqueiros imediatamente, avançando em direção a Sazori e Yagura com fúria ardente. Um esquadrão de homens de cabelos e roupas pretas avançou junto, parecendo que estavam prestes a começar uma briga de rua. As pessoas realmente achavam que seus olhos vermelhos eram apenas efeitos especiais? De jeito nenhum. Sem chance. Yagura deu de ombros e ergueu as mãos, sinalizando que era completamente inofensivo, uma forma de vida segura e não comestível. Em vez disso, gesticulou sutilmente em direção a Sazori. Sovosh. Sazori pulou do poste de luz. Ele não tinha interesse em perder tempo com a polícia de Konoha. Mas fugir só causaria mais problemas a longo prazo. É melhor simplesmente seguir em frente. Os Uchiha rapidamente subjugaram os shinobi estrangeiros responsáveis por iniciar a luta, restaurando a ordem. 3 ninjas de Iva, 3 ninjas de Suna e um ninja de Keri. Era um número significativo. Definitivamente um dos maiores casos que eles já haviam lidado recentemente. Uma investigação completa era necessária. A Kaiva, sabendo exatamente que tipo de façanha idiota seus companheiros de equipe tinham feito, correu em uma tentativa desesperada de mitigar o dano. Os ninjas de Iva cooperaram com o interrogatório de Konoha. O processo consistiu em a Kaiva forçar 2 de seus camaradas a abaixar a cabeça e pedir desculpas profusamente a uma criança, seu tutor e a todos os cidadãos de Konoha presentes. Desculpe-nos. Essa parte correu bem. Enquanto isso, os Uchiha que interrogavam Yagura e os ninjas de Suna começaram a trabalhar. Sazori e Yagura foram agrupados, enquanto os outros 2 ninjas de Suna foram separados. Nome: Karatashi Yagura. Sazori. Motivo da briga? Ele estava tentando me matar. A sinceridade direta de Yagura deixou Sazori momentaneamente sem palavras. Como diabos ele poderia argumentar contra isso? Sazori lançou um olhar furioso para Yagura. Isso só o fez parecer ainda mais culpado. Yagura imediatamente apontou para ele e exclamou: Viu? Viu? Ele tem a intenção de matar. Policial, você tem que me proteger. Suficiente. A força policial já havia entendido a situação. Este pequeno e sorridente ninja Keri era a verdadeira ameaça aqui. O ninja de Suna ao lado dele? Também é um indivíduo perigoso. Se tivessem chegado mais tarde, a briga teria se intensificado e toda a rua teria sofrido muito mais danos. Após deliberação, a força policial emitiu seu veredito. Em vista do comportamento imprudente de vocês, Konoha está colocando vocês 2 em prisão domiciliar. Um Uchiha rapidamente rabiscou seus nomes, suas ofensas e os detalhes da punição. 2 cópias da notificação de multa. Uma para cada um deles. Assine aqui. Sazori, sem vontade de discutir, rapidamente assinou seu nome. Yagura, porém, olhou para o papel horrorizado. Espere, quanto tempo dura? Até os exames Chunin começarem. O Uchiha o encarou. Se você quiser fazer o exame, é melhor seguir as regras. O quê? Prisão domiciliar até o início das provas? Faltava meio mês. Por que não matá-lo de uma vez? Espere, isso tudo é um mal-entendido. Não estávamos brigando. Estávamos apenas tendo uma conversa amigável entre amigos próximos. Yagura se virou para Sazori, esperando por reforços, apenas para descobrir que o marionetista ruivo já havia desaparecido. Sazori devolveu uma cópia do aviso de penalidade, colocou a outra na manga e já estava indo embora, sem perder mais um segundo. Prisão domiciliar? Isso não era problema para ele. De qualquer forma, ele era um recluso. Algumas semanas dentro de casa não eram nada. Ele tinha outras prioridades, como consertar sua obra-prima que Yagura havia danificado. Yagura rabiscou sua assinatura apressadamente e avançou, agarrando Sazori antes que ele pudesse escapar. Como diabos ele ia deixá-lo ir? Deixar Sazori voltar para as sombras? Como ele poderia comer ou dormir em paz depois disso? Certo, Sazori. Yagura apertou seu aperto. Os olhos de Sazori se contraíram antes que sua raiva explodisse. Ei,
Você tem um desejo de morte? Com algumas manobras sutis, Yagura conseguiu acalmar Sasori e arrastou-o de volta para a força policial. Haha, não ligue para ele só está de mau humor. Se ele fosse mais alto, poderia ter passado um braço em volta dos ombros de Sasori como um verdadeiro irmão de armas. Ele já conseguia imaginar. Sob os olhos atentos dos Uchiha, eles jurariam lealdade, se curvariam ao sábio dos 6 caminhos e formariam um vínculo inquebrável. Amém. Nossa, ele sentiu falta do Mangetsu. Pelo menos eles tinham a mesma altura. Tic. Sasori, incapaz de se libertar do aperto de ferro de Yagura, desviou o olhar, irritado. Não que isso importasse. De qualquer forma, os Uchiha não estavam acreditando nas bobagens de Yagura sobre uma troca amigável. O ninja de Keri e o ninja de Suna tendo uma disputa amigável. Sim, claro. Não importa o quanto ele implorasse, Yagura não teve escolha a não ser aceitar a penalidade com um suspiro de derrota. Sasori, observando sofrer, soltou um bufo silencioso e divertido. Depois de lidar com os encrenqueiros, Uchiha rapidamente ordenou que todos se dispersassem, garantindo que os envolvidos não se cruzassem novamente. Não havia como eles lidarem com outra confusão como essa. Ouviu isso, Hiruzen Sarutobi? Quando Uchiha se retirou, Yagura imediatamente se virou e seguiu Sasori. Sasori não tinha ido longe. Ele havia parado em um beco isolado, folheando distraidamente um aviso de penalidade entre os dedos. Não o seu próprio aviso, mas o de Yagura. Yagura o havia colocado nele mais cedo, e Sasori percebeu isso instantaneamente, escondendo-o com fios de chakra. Ao ver Yagura finalmente chegar, a expressão de Sasori se obscureceu. Aqui para morrer? Yagura sabia que ele estava apenas impaciente de tanto esperar e foi direto ao ponto. Quem te mandou me matar? Você é inteligente. Descubra. Silêncio. O genial marionetista de Sunagakure, neto da anciã Io, sabia como era ser marcado para morrer por sua própria aldeia. Esse garoto era esperto e forte. Um material promissor. Talvez tenha sido uma pena nos livrarmos dele tão cedo. O olhar de Sasori permaneceu, avaliando-o como um projeto inacabado. Yagura estremeceu diante da intenção óbvia por trás daquele olhar e recuou cautelosamente. Ei, não me olhe assim. Eu já tenho alguém no meu coração. Mais um passo para trás, aumentando a distância. Você tem obras de arte melhores bem ao seu lado. Capítulo 59. Pakura levou a informação de volta para Sunagakure e a relatou ao terceiro Kazekage. E foi assim que Sasori acabou diante dele. Se fosse apenas um prodígio surgindo de Kirigakure, o terceiro Kazekage não teria ficado tão alarmado. Toda a vila produzia gênios de vez em quando, não era como se pudessem simplesmente sair por aí matando cada um que aparecia. Yagura sabia que o que realmente fazia o coração de um Kage oscilar entre o assassinato e a ganância era outra coisa, algo que ele possuía. Uma besta com cauda. A quantidade absurda de chakra que ele revelou durante a batalha fez Pakura desconfiar de sua verdadeira identidade, e ela passou essas suspeitas ao Kazekage. Da perspectiva do terceiro Kazekage, tudo o que ele havia feito até então era racional e justificado. Então, ele cometeu um erro fatal. Foi exatamente por isso que Yagura correu o risco de vir encontrar Sasori. Em mais 1 ou 2 anos, Sasori assassinaria o terceiro Kazekage, o transformaria em uma marionete humana e desertaria de Sunagakure. Como o Kazekage já havia feito sua jogada, Yagura não teve problemas em pressionar Sasori em direção a esse resultado um pouco mais cedo. Para o inferno com o terceiro Kazekage, Izobu era sua besta. Sasori soltou uma risadinha baixa sem entender o significado. É uma obra de arte. Seu olhar se aprofundou. As informações que ele havia reunido, seu conhecimento sobre marionetes, suas técnicas e até mesmo essas informações, eram de alguma forma conhecidas por esse shinobi de Kirigakure. Era muito minucioso, muito impecável. Será que as informações da vila realmente vazaram tão completamente? Sasori estava cético. Seus olhos brilhavam de interesse, buscando a verdade. Quem? Yagura não respondeu verbalmente. Em vez disso, gesticulou em direção ao que Sasori segurava. Sasori entendeu imediatamente. Desta vez, o alvo da missão Ultra Rank S. Os materiais implicavam. Seu corpo inteiro ficou tenso, suas pupilas se contraíram em choque. Aquele que emitiu esta missão Ultra Rank S. O próprio terceiro Kazekage. Esse pirralho. Mesmo alguém tão pervertido quanto Sasori nunca considerou a ideia de transformar o Kazekage em uma de suas marionetes. Aquele era um dos 5 homens mais fortes do mundo. O maior Kazekage Sunagakure já viu. Mas agora seus olhos âmbar opacos se iluminaram como se tivessem descoberto um mundo totalmente novo. Os lábios do ruivo se curvaram em um sorriso, permeado de loucura e desejo. Suas mãos se fecharam em punhos, os dedos tremendo de pura euforia com o pensamento. Ao ver Sasori mergulhar em contemplação silenciosa, visivelmente intrigado, Yagura soltou um profundo suspiro de alívio. Finalmente progresso. Ele se encostou na parede, se acalmando, esperando a decisão de Sasori. Eles estavam em um local isolado. Ninguém passava por ali. Mas as forças de segurança de Konoha não haviam se retirado completamente. Um shinobi permaneceu monitorando-as de perto para evitar qualquer escalada. Sasori percebeu a presença próxima. Um irritante shinobi de Konoha. Ele tirou um pequeno caderno e uma cifra codificada da bolsa e deu um passo à frente. Yagura imediatamente deu 2 passos para trás, mantendo 1 metro de distância daquele indivíduo perigoso. Sasori ergueu uma sobrancelha e gesticulou com o caderno, bloqueando a linha de visão do shinobi de Konoha com o corpo, sinalizando para Yagura se comunicar usando o código. Então jogou a cifra para o alto. Yagura folheou-o rapidamente e então olhou para cima com um sorriso estranho, mas educado. Desculpe, ele não conseguiu ler. Sasori o encarou com uma expressão sombria.
Como você se formou na academia? Yagura, o desistente que nem havia completado o primeiro ano, zombou. Sou um homem de pura habilidade. Ao contrário de Sasori, que era do tipo que estudava material de nível universitário no ensino fundamental, Yagura era um cara do tipo força sobre inteligência. Um gênio da matemática e da física, um prodígio da engenharia, Sasori teve experiência em primeira mão lidando com a chamada habilidade pura de Yagura. Seu boneco Iruko ainda estava dentro de um pergaminho. Sasori não se deu ao trabalho de discutir. Problemático. Ele fez sinal para que Yagura o seguisse. Depressa. Não faça esperar. Yagura deu um passo à frente, mas permaneceu cauteloso, mantendo uma distância de 1 metro entre eles o tempo todo. Se Sasori fizesse algum movimento brusco, ele estava pronto para correr. Após o incidente com Pakura, Yagura ficou em alerta máximo em relação ao shinobi de Tsunagakure. Era bom ser cauteloso. O próprio Sasori não percebeu que era tão perigoso que esse pirralho ficava nervoso só de estar perto dele. E nada mal. Um sorriso irônico se formou em seus lábios. No mínimo, essa conexão frágil que eles estavam construindo não era totalmente unilateral. Ele também tinha algum controle sobre Yagura. Virando uma esquina, Sasori invocou 2 marionetes. Elas rapidamente assumiram a aparência de seus mestres e partiram na direção oposta, enganando a equipe de vigilância de Konoha. Sósia de marionetes, muito mais enganosos do que clones comuns. A dupla real se moveu rapidamente para um prédio adjacente, observando o shinobi de Konoha seguirem as iscas. Escalando o muro, eles pularam para um beco. Sasori não perdeu tempo. Encostado na parede, deixou as mãos caírem frouxas ao lado do corpo, um gesto silencioso de paz. Você quer me usar para eliminar a ameaça do Kazekage? As intenções do Jinchuriki da besta com cauda eram óbvias. Sasori suspirou, descontente por ser manipulado como uma ferramenta. Ele era um marionetista, não uma marionete. Pelo menos o Kazekage estava pagando-o pela missão de capturar os Jinchuriki vivos. Mas e Yagura? A compensação dele foi nada, apenas uma promessa. E no entanto, ele já havia engolido a isca. Yagura não negou. Cruzou as mãos atrás das costas, fingindo manter a compostura, mesmo com Sasori o encarando como se quisesse espetá-lo. Sasori permaneceu imóvel. Eu poderia te matar agora mesmo. Você está realmente tão confiante de que consegue derrotar o Kazekage sozinho? Mas, para ser justo, Yagura sabia que Sasori teria sucesso no futuro. Mas ainda não. Posso cooperar com você. Sua missão é me capturar vivo, certo? Melhor do que me matar. Jinchuriki mortos não tinham valor algum. Nem mesmo a Akatsuki os aceitaria. Sério, o que diabos aconteceu com a rede de inteligência do Kazekage? Sasori se virou, inclinando o queixo para baixo em um ângulo de 45 graus. Tic. Então isso foi uma admissão. Yagura observou quantas vezes ouviu Sasori estalar a língua. Continue fazendo isso e sua boca vai cair, Sasori Dana. Que droga. Sasori franziu a testa. Sou só alguns anos mais velho que você. Dana era reservado para homens mais velhos como tios ou chefes. Ter crescido 20 anos do nada, esse pirralho tinha boas maneiras? E ainda assim, curiosamente, ele não se importava de ser chamado assim. Cuide da sua vida, pirralho. Sasori fechou os olhos brevemente, endireitou-se e começou a sair do beco. Yagura piscou quando Sasori passou por ele. Ei, você está indo embora? Sasori fez uma pausa, olhando para Yagura. Pela primeira vez, Yagura viu emoção real naqueles olhos âmbar. Aborrecimento, pena, a condescendência de um estudioso e pura exasperação. Sasori achou completamente ridículo deixar um idiota como esse ter qualquer influência sobre ele. Além disso, o pirralho não percebeu a névoa se formando ao redor deles? Sasori suspirou. Te ligo mais tarde, idiota. Yagura congelou. E idiota? Capítulo 60. Konogakakure, escritório do Okage. Um relatório de inteligência após o outro foi entregue ao centro administrativo da vila pela Anbu. Enquanto a força policial Uchiha era responsável por manter a ordem pública na superfície, a Anbu operava secretamente, espalhando sua rede de vigilância por toda a vila. Além de ficar de olho nos shinobi estrangeiros e responder imediatamente a qualquer incidente grave, a Anbu tinha outra tarefa crucial: coletar informações sobre shinobi de outras vilas e repassá-las imediatamente ao gabinete do Okage. Conflitos entre shinobi, que há muito tempo viviam em desacordo, eram inevitáveis. Essas tensões proporcionaram a Konoha amplas oportunidades para coletar informações valiosas. Na verdade, os campos de treinamento públicos de Konoha serviam a um propósito semelhante. Todos entendiam essa verdade implícita. Se Tsunagakure estivesse sediando os exames Chunin, ou se qualquer outra vila realizasse um exame conjunto, as mesmas estratégias estariam em jogo. Eu lhe darei algumas informações hoje e amanhã, você me dará outras em troca. Seguindo as regras não escritas do jogo, todos os lados participaram voluntariamente. Afinal, as informações trocadas eram principalmente sobre Genin e Chunin, nada particularmente valioso. Alguns desses jovens shinobi podem se tornar Jounin no futuro, mas confiar apenas na informação de seus dias como Genin e Chunin só seria prejudicial aos seus oponentes a longo prazo. Após uma extensa coleta de informações, Konoha compilou uma lista dos shinobi estrangeiros mais notáveis que participaram deste exame. Akaiba, o aprendiz do terceiro Tsuchikage de Wagakure, Sasori, o neto de Chiyo e um prodígio na arte de marionetes de Tsunagakure, e Yagura, um completo desconhecido de Kirigakure. Esses relatórios, dê uma olhada. Certifique-se de que seus alunos fiquem de olho nesses indivíduos. O terceiro Okage exalou uma baforada de fumaça de seu cachimbo e deu um tapinha na pilha de arquivos de inteligência em sua mesa. Sentados em frente a ele estavam os líderes das equipes Jounin participantes dos times Genin de Konoha. Sim, senhor. Nenhum deles tinha nada a acrescentar.
Mas se Yagura soubesse quais genins de Konoha estavam participando, ele poderia ter se surpreendido. Entre eles estava Sarutobi Azuma, que ele havia conhecido antes. Ao lado dele estavam Might Guy, Shiranui Gema e outros nomes conhecidos. Faltando meio mês para os exames Chunin, a contagem regressiva havia começado. Depois de se separar de Sasori, Yagura passou as últimas 2 semanas treinando intensamente com seus companheiros de equipe, raramente saindo de casa. Apesar da promessa de Sasori de entrar em contato novamente, nenhuma outra mensagem chegou. Na última noite antes do exame, Ringo Ameyuri não perdeu tempo e levou Mukumo para uma luta 2 contra 1 contra Yagura para testar os resultados do treinamento. Liberação de relâmpagos, ataque de trovão disperso. Ameyuri cravou suas 2 lâminas gêmeas no chão, canalizando seu chakra pelos cabos. Arcos gêmeos de relâmpagos dispararam para o céu antes de caírem em direção a Yagura. Técnica interessante. Yagura rapidamente manobrou para trás, girando e se reposicionando para desviar de cada raio que queimava o chão onde ele estava. Uma onda repentina de calor escaldante avançou em sua direção. Ele se abaixou para evitá-lo e então olhou para sua posição às 5 horas. Mukumo conjurou 20 nuvens ao seu redor, formando um selo de mão. Instantaneamente as nuvens brancas se incendiaram. Liberação de nuvens, barragem de nuvens flamejantes. Com os dedos indicador e médio estendidos, Mukumo ordenou que as nuvens de fogo avançassem em direção a Yagura. Ainda se esquivando dos raios de Ameyuri, Yagura observou os projéteis flamejantes se aproximando dele vindos de todas as direções. No momento em que entraram em seu raio de ataque, sua lâmina de água brilhou. Seus ataques eram tão rápidos que eram quase invisíveis, cortando cada nuvem em chamas ao meio. Quando Yagura embainhou sua lâmina, as 20 nuvens se separaram e se dissiparam. Estrondo. Outro raio caiu. Desta vez, Yagura não se esquivou. Em vez disso, ergueu o punho esquerdo e recebeu todo o impacto do ataque, permitindo que o raio azul o envolvesse. Sim, peguei ele. Ameyuri exclamou animadamente. Não, ainda não. Os olhos aguçados de Mukumo captaram algo através da fumaça. Os olhos de Yagura se abriram de repente, perfeitamente claros e ilesos. Ele não mostrou sinais de ferimentos. Rachadura, rachadura. Pedaços de coral enegrecido, carbonizados pelo raio, caíram das mãos de Yagura. A expressão de Ameyuri se obscureceu. Então ele se protegeu com coral? Isso explicava porque o ataque de raio não causou danos. Mukumo suspirou, sentindo-se esgotado. Quantos truques você tem na manga? Bem, isso não é algo que eu possa simplesmente revelar, respondeu Yagura com um encolher de ombros, canalizando o chakra para reparar a armadura de coral danificada em seu corpo. Esta técnica foi inspirada na armadura de areia de Gaara. Yagura não demorou muito para reproduzi-la. Embora a armadura de coral compensasse a baixa defesa natural de um shinobi, ela compartilhava a mesma desvantagem da areia de Gaara. Adicionava peso e tornava os movimentos um pouco mais lentos. Entretanto, o que era uma desvantagem para alguém como Gaara, que não tinha habilidades de combate físico, era apenas um treinamento de peso adicional para Yagura. Liberação de água, jutsu da prisão de água. Yagura voltou seu foco para Ameyuri. Tendo experimentado o poder deste jutsu em primeira mão, ela reagiu imediatamente, canalizando a liberação de relâmpagos em suas pernas e desaparecendo de seu local original em um instante. Durante esse período de treinamento intensivo, Ameyuri aperfeiçoou sua técnica de cintilação de relâmpagos até quase a perfeição. No entanto, suas reservas de chakra não eram ilimitadas. Ela não conseguia manter a técnica indefinidamente como Yagura. Ameyuri, o ar não é uma boa rota de fuga, alertou Yagura. A prisão de água que se formava subitamente se abriu, e fios de líquido dispararam em sua direção no ar. Caramba! Mukumo se recusou a ficar parado assistindo. Uma de suas mãos se transformou em uma nuvem e se estendeu, agarrando Ameyuri e puxando o ar para longe do perigo. Naquele momento, um lampejo de aço. Yagura, aproveitando a distração, diminuiu a distância e cortou direto o braço estendido de Mukumo, decepando-o. Antes que Mukumo pudesse reagir, uma série de golpes precisos caiu sobre ele a queima-roupa. Forçado a se dispersar na névoa, Mukumo mal conseguiu recuar, recompondo-se a partir das partes decepadas do seu corpo. Não me subestime. Ameyuri desceu, brandindo ambas as lâminas em um golpe poderoso para interromper a perseguição de Yagura. Yagura bloqueou a espada esquerda dela com sua lâmina curta e desviou do golpe direito, contra-atacando com um golpe próprio. Ela desviou com uma defesa e então seguiu com um golpe cortante. Yagura recuou, esquivando-se, mas continuou avançando com outro corte para baixo. O que? Os olhos de Ameyuri se arregalaram em choque. Yagura pegou a lâmina dela com a mão esquerda nua. O chakra relâmpago crepitava entre eles enquanto suas técnicas se chocavam. Sua espada se recusou a se mover, como se estivesse presa em um torno. Bum! Yagura aproveitou a oportunidade e deu um chute poderoso no queixo dela, fazendo-a voar. Mukumo mal conseguiu estender um braço como uma nuvem para pegá-la antes que ela caísse no chão. Mas antes que ele pudesse reagir mais, Yagura apareceu diante dele, pressionando uma mão em seu peito e liberando um raio, paralisando-o instantaneamente. Droga! Mukumo cerrou os dentes. A batalha deles foi esmagadoramente unilateral. Observando das sombras, Jin Akebino tomou um gole de sake divertido. Eles são bons. Ameyuri e Mukumo têm potencial. Com o tempo serão ótimos jounin. Mas seu olhar endureceu quando ele murmurou. Mesmo assim, aquele garoto Yagura, ele tem uma cara de quem se pode socar. Parece que ele está implorando por uma surra. Yagura, percebendo o escrutínio, o ignorou. Limpando um pequeno ferimento na bochecha, ele embainhou sua lâmina. Chega por hoje. Seus companheiros de equipe, exaustos e sem chakra, concordaram rapidamente. Amanhã, o verdadeiro desafio começaria. Fim do vídeo. Para acesso antecipado à continuação dos vídeos, ou para incentivar o canal, vire membro. Muito obrigado.